Cláudio. Cláudio foi um dos grandes imperadores de Roma, foi o quarto imperador de Roma e é isso que a gente vai descobrir melhor neste vídeo e também nos próximos. Eu gravarei 3 vídeos sobre Cláudio porque o texto dele é muito longo e eu não quero me estender por aqui. Então vamos lá, esse é o vídeo número 1. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre personagens bíblicos e o livro texto base que eu utilizo como introdução, todos os personagens da Bíblia de A a Z. Eu tenho bastante interesse em conhecer um pouco sobre cada personagem bíblico e aqui eu já estou na letra C. Meu objetivo, ó, como é o livro até Z, vamos levar um tempinho, né? Então, Cláudio, primeiro vídeo de 3 hoje. Cláudio I foi o quarto imperador de Roma, ou seja, reinou de 41 a 54 depois de Cristo, e sucedeu o reinado de terror do louco Calígula. Atos 11:28 menciona, e ele sem dúvida é o César mencionado em Atos 17:7. Por isso que ele é um personagem bíblico. Cláudio nasceu em 10 a.C., 17 anos depois de Augusto se tornar o primeiro imperador de Roma. Ele era filho de Druso, irmão de Tibério, enteado de Augusto, e de Antônia, filha de Marco Antônio e sobrinha de Augusto. Durante a maior parte de sua vida, ninguém o consideraria um imperador em potencial. Ele tinha o pé deformado, Ele tinha o pé deformado, mancava e tinha constantes espasmos musculares, provavelmente por causa de paralisia cerebral ou por ter sofrido com a poliomielite no início da infância. Ele gaguejava, babava e era meio surdo, e todos acreditavam, até mesmo sua família, que ele era extremamente estúpido. Na verdade, ele era muito inteligente. Um arguto observador da natureza humana e um ótimo historiador. Quando jovem, levou a sério o conselho dos poucos amigos que acreditavam nos talentos que ele possuía. O conselho era para que deixasse que as pessoas continuassem a achar que ele era um tolo. O conselho era para que ele deixasse que as pessoas continuassem a achar que ele era um tolo. Eu acho isso uma ótima estratégia. Eu faço isso muitas vezes também quando preciso. A gente precisa se fazer de bobo em alguns momentos, né, cara? Qualquer momento que seja necessário, até por segurança. Pois isso provavelmente salvaria sua vida em uma época em que a maior parte da família real corria risco de ser assassinada. Olha aí o que eu falei. Tem uma nota de rodapé enorme aqui. Vamos ver sobre isso. Nos primeiros tempos de Roma, na época da derrubada da monarquia tarquiniense, um jovem príncipe também foi ignorado por apresentar problemas semelhantes aos de Cláudio, e as pessoas acharem que ele era tolo. Esse príncipe recebeu um menino com o cognome Brutus, semelhante a animal. Esse príncipe recebeu em menino o cognome Brutus, semelhante a animal. Quando o resto da família real foi morta ou exilada por causa da revolução, Brutus foi deixado de lado por ser considerado um idiota inofensivo. Suas habilidades extraordinárias foram reconhecidas mais adiante, e ele se tornou cônsul, cargo equivalente ao de presidente plenipotenciário. Foi o primeiro líder da fundação da República Romana. Seus descendentes continuaram a usar com orgulho o cognome Brutus por séculos, entre eles um dos principais conspiradores do assassinato de César. Beleza. Onde eu parei? Cadê? Como ele era... Agora voltemos ao texto sobre Cláudio. Como ele era considerado tolo, ninguém se importava em lhe dar uma instrução além da mais básica possível. No entanto, ele era um leitor voraz, e como resultado disso era uma pessoa muito instruída, principalmente por esforço próprio, autodidata menino. Herodes Agripa I, avô do rei da Judeia, agora vamos para um contexto judaico. Herodes o Grande foi o melhor amigo de Cláudio desde a infância. Eu não sabia, rapaz, olha, que coisa. Herodes o Grande executou o filho Aristóbulo e também queria matar o filho dele, Agripa, com 6 anos na época. Contudo, uma das esposas de Herodes, o Grande, convenceu a deixar a criança viva, por isso ele enviou a criança com a mãe para ser educada em Roma. Desde criança, Agripa foi uma pessoa tão envolvente que logo se tornou o favorito da mãe de Cláudio, Antônia, filha de Marco Antônio. Ele e Cláudio tinham a mesma idade, mesmo menino. Agripa conseguia ver além das deficiências de Cláudio e reconhecer suas habilidades. Sendo ele mesmo uma criança de considerável talento e inteligência, parece que os dois se ligaram de imediato. Eles permaneceram amigos até a morte de Agripa, quase 50 anos depois de se conhecerem. Na verdade, Agripa era um dos poucos homens em que Cláudio confiava sem restrições. Nota de rodapé. Herodes Agripa foi o único Herodes que tentou ser um judeu fiel. Olha só, alguém que tentou salvar a família aí, né?
e levar uma vida de justiça. Infelizmente, em seus últimos anos de vida, ele começou a acreditar que era o Messias e estava para iniciar uma rebelião contra Roma quando morreu de derrame. Cláudio só soube do plano após a morte de Agripa e essa descoberta deve ter sido um terrível choque para ele. Meu Deus, velho. Ele foi um dos que aconselharam Cláudio a deixar que as pessoas pensassem que era tolo. Quando Calígula foi assassinado em 41 d.C., a guarda pretoriana encontrou Cláudio escondido no palácio e forçou o Senado a nomeá-lo imperador. Ele era Claudiano, membro de uma antiga família romana que governava o império, e também Juliano, descendente de Augusto. Portanto, ele era herdeiro do trono e esteve afastado bastante da administração de Calígula para ser considerado aceitável como imperador. Bom, então este é o vídeo, parte 1. Viu por que eu tenho que gravar parte 2 e 3? Porque tem um monte de texto aqui sobre Cláudio, que foi o quarto imperador do Império Romano. Fico por aqui, no próximo vídeo, então, parte 2. Dá uma olhada no vídeo passado, onde eu tratei sobre quem? Sobre Ciro, né? Ciro o Grande, outro grande imperador, mas nesse caso aqui do Império Medo-Persa, valeu. Bem antes de Roma, né?